Boa tarde, diretamente da TV Costa da Lagoa, da Zumbilândia, do ponto 15. Estamos aqui para falar de alguns direitos fundamentais que nem eu posso tirar de outra pessoa e nem outra pessoa pode tirar de mim. Acesso à educação. Se o acesso à educação é feito na minha casa através de plataformas, ninguém pode me tirar esse direito de acesso à informação. Água diretamente de uma montanha, da fonte, isso é um bem comum. Ninguém pode tirar o meu direito de acesso a esta água. Então, quando nós temos um conselho tutelar baseado em politicagem baratas, politiqueiras baratas, leis estúpidas, que quer forçar uma criança a ir lá na escola, onde ela não vai ter acesso à verdadeira informação, ela vai ter acesso a uma informação politizada, a uma informação promovida pelo Estado totalitário, promovida pelos órgãos públicos, que é o dever dos órgãos públicos do Estado oferecer esta educação para quem assim precisar. Ou os pais têm o dever de promover essa educação para os seus filhos. É de obrigação dos pais oferecer a educação, acesso à educação para os seus filhos. E com o bom trabalho de muitas empresas, muitos ajustes que foram feitos no mundo todo para nenhuma criança ficar sem acesso a informação, que é o caso dessas plataformas das grandes empresas, Google, os próprios, que criam os problemas no sistema totalitário, eles também oferecem soluções. E como eu tenho explicado, a gente pega a parte boa do bolo. Nós somos sem limite para as coisas boas. Nós não queremos experimento que vai prejudicar nossos filhos, mas nós queremos a educação que nos ajuda a nos livrar de uma sociedade decadente. E essa educação também é oferecida pelas próprias plataformas que defendem essa agenda do capiroto que a gente não defende. Então, aí está o dito pelo não dito. E se eu estou tendo acesso à informação, eu não posso ser vítima de obrigatoriedades. Quando o Conselho Tutelar invade o Poder Judiciário, a Promotoria Pública, para obrigar os pais a fazer o que eles querem, e quando eles mobilizam a sociedade decadente com gangues, com essas petralhadas malditas que não tem caneta nenhuma, que elas vêm de pau, de facão, igual sem terras, na porta da família. Quando o Estado promove, através de alguns integrantes das suas quadrilhas políticas infiltradas dentro do Estado de Santa Catarina, quando o Estado promove isso em favor de tudo que não presta, de sequestro legalizado de criancinhas através das instituições, é porque tudo vai muito mal. E tem que ser investigado, sim, porque o Renato sofreu atentados contra a vida dele. Eu tenho denunciado nesses canais que tanto tem incomodado a sociedade, e não tenho denunciado uma vez só, são várias vezes. Quando ele apanha do de menor, o mesmo de menor que bateu no Renato, é o de menor que veio assaltar a nossa casa. E isso o Conselho Tutelar está interessado? Não, o Conselho Tutelar está interessado em sequestrar nossas crianças junto com o promotor para mandar para não sei aonde, para vender para não sei quem, como sempre aconteceu no Brasil todo. Usando essa instituição. Conselho Tutelar zero moral, Conselho Tutelar deve ser fechado em Santa Catarina. Junto a esse episódio deplorável que a minha família está vivendo, que a família Arquitetos está vivendo, a gente pede o fechamento do Conselho Tutelar, já que eles não estão preocupados com os menores, o menor, no caso, delinquente, bandido, eles estão preocupados em atacar as crianças saudáveis e transformar o pai que se defendeu no bandido, sem conhecer a história de perseguição política, sem conhecer a história da arma, sem conhecer a história de implantar uma arma na lanchinha
para fazer com que já fosse recolhido uma criança, porque o Renato sai muito com as crianças, e aí já ia estar só o pai, já vem conselho, já pega as crianças, só que não deu, porque o pai é atento, o pai não é caduco. Depois da quimioterapia, não. O pai é atento, é ligado. Ele sabe a maldade que ronda a nossa casa através dessas vizinhas malditas, psicopatas, bandidas. Ele sabe o que é apanhar na frente de todo mundo lá no restaurante da Neia e nenhuma providência da justiça ser tomada em relação a isso. Inclusive, os boletins de ocorrência que a gente fez, que a gente pegou e que é uma pilha, né? Vou pegar aqui. Na graça de Deus, a gente pegou a pilha aqui, ó, vou me abanar, de tudo que não teve audiência. Aí está, promotor público, você tá ferrado. Ferrado pelos seus atos, omissões, pelo seu trabalho sujo, tá tudo aqui, ó. Tudo aquilo que vocês não deram bola em 2020, seguiram as denúncias, a família sendo forte, corajosa, poderosa, e mesmo com o Estado omisso, agindo em detrimento da lei e da ordem e se posicionando favorável a toda essa bandidagem de espancar um paciente de câncer. Um paciente de câncer, um paciente de leucemia, ele está na qualificação de uma criança. Ele está na qualificação de um idoso. Ele não é um mero bandido porque tem uma barba esquisita, que a mulher dele gosta de uma barba selvagem, para ser tratado como um delinquente, por causa de aparência. Pelas mesmas petralhas malditas que falam em igualdade, que não pode julgar o cabelinho da Meg, não pode julgar a barbinha do Renato, não pode julgar o baseadinho da professora maconheira. Tem que aceitar tudo e todos. Cadê a igualdade aí, seus vagabunda? Aí não tem. Aí não tem. Então, em detrimento da lei e da ordem, já foi feito suficiente em Santa Catarina nos últimos anos, principalmente 2020 para cá, que tem envolvimento de restaurante, tem envolvimento do grupito ali do Coração de Mãe e do Fabrício, mandando que os atos inescrupulosos sigam. Eles contrataram um garçom ali, que é um garçom que diz que vai entrar, me arrebentar, tá lá trabalhando para eles. Então, a gente vendo o movimento social da comunidade, a gente se afastou de muitas pessoas, ficou perto de pessoas que gostam de trabalhar, cuidam da sua vida, tem algo a oferecer para a comunidade, e se afastou de outras. Por isso que o Renato não cuidou mais dessa fonte de água aí para essa canalha da Nailde, não cuidou mais daquela rede, que é a rede que eu comprei junto com a minha casa, para que ela não tivesse mais acesso a ele, porque senão ela queria mandar na nossa vida, como ela demonstrou o dia que ela invadiu a minha casa. Então, se todos esses fatores compilados através de redes sociais não são suficientes para um setor investigativo de qualidade, uma polícia técnica, uma perícia judicial, não temos mais o que esperar do setor de inteligência, contra-inteligência, investigação e proteção ao menor e à criança. O que nós queremos é que essas bandidas vizinhas sejam punidas, para elas aprender respeito, e que eu não preciso ficar gritando ali fora e tratando no desnível cultural delas, dessa drogadilândia, dessa zumbilândia, que quando eu cheguei aqui era aquele maluco que elas davam uma droga para ele fazer medo para nós. Então as campanhas de medo, elas saíram de um setor local para um setor abrasivamente das competências da justiça. Por quê? O que vocês estão querendo? Vocês estão querendo que eu não fale das agendas? Que eu não fale da saúde? Vocês estão tentando me calar através de impor um modus operandi antigo de tirar a criança das famílias para vocês fazer o que vocês querem? Vocês se lembram de uma mulher que eu denunciei no Facebook lá no passado, lá em Concórdia, todo mundo lembra, que eu defendi uma mulher que queriam tirar da avó e da mãe as crianças e tiraram, depois tiveram que devolver. E ninguém defenderia aquela mulher, porque aquela mulher, ela era muito problemática e mal afamada. E ela ganhava a vida dela daquela maneira. E eu chamei ela no meu salão e falei assim, eu vou te defender lá no Facebook. Eu fiz um vídeo defendendo ela.
porque ninguém tinha o direito de tirar aquela avó de perto dos netos, porque achava que era muito trabalho. 2 semanas aquela abuela, longe de tudo aqueles netos, ela estava depressiva e louca querendo os netos. Foi isso que aconteceu. Então, o que a justiça, uma justiça desumanizada, politizada, cheia de bichos, cheia de interesses políticos e de muita grana rolando, venda de sentença e tudo mais, faz é destruir a sociedade e fortalecer essa sociedade decadente que tem aplicado desde 2020 todas essas porcarias sobre a nossa família como modus operandi fortalecidos pela própria delegacia. Seria tão simples se as autoridades daquela delegacia, a delegada pegasse a canetinha feminista dela, feminista de verdade, chama as pessoas, faz termo de compromisso lá. Próximo BO que tiver que vocês não respeitam a família, nós serão presa. Duvido que elas seguiriam fazendo esse orquestrado de perseguição ao homem. Nós temos um caso de perseguição ao homem. E não é de hoje que elas perseguem o Renato. Primeiro elas quiseram destruir o casamento, aí não rolou, porque a gente já tem tudo muito bem resolvido aqui em casa. Aí, como elas não conseguiram o modus operandi Costa da Lagoa, elas partiram para o modus operandi maioral, que é esse que elas vieram fazendo agora, como eu tenho demonstrado em outros canais também, que é coagindo autoridades. Coagir autoridades é crime, mentir para a polícia é crime, ir lá nessa merda, pegar e fazer boletim de ocorrência contra o menor, acusar o menor. Podiam ter acusado a família. Não, o objetivo é estragar a vida do menor. Então, tudo isso, todo esse conjunto geral de fatores abomináveis levam e demonstram a má-fé e a má intenção e a perseguição política incessante, a necessidade de aprovação dessas vadias, a necessidade delas seguirem com os planos dela, que nunca foram amizade, boa convivência, nada disso daí. Até porque a água que o seu Crespo e a senhora Anaílde disseram que o cano deveria ir pela extrema da divisa, que eles amputaram a comunidade, que não é uma divisa legítima, foi respeitado. Então, quem é que não respeita a boa convivência? Quem é que está em detrimento da lei e da ordem? Picando o cano dos outros, fazendo toda essa maledicência. Quem é que defende drogadinho oportunista como uma pessoa que não faz mal para ninguém? Só o cara, domingo após domingo, enrolando baseado e fumando e obrigando meus filhos a aceitar aquela situação deplorável. E sonco e bunda, e nojerada, e carniça. Só isso que eles fizeram 3 semanas consecutivas com esse xará-xarão que essa Anaílde aprova, como a pessoa mais querida da Costa da Lagoa, é suficiente para ela ir presa. Suficiente para comprovar os planos que ela tem de ver as crianças ser removidas da família para coisas muito sinistras. E para complementar esse vídeo, não sou eu que viajo para o Nordeste 4 vezes, não sei quantas vezes por ano, não sou eu que vou para a Bahia fazer os meus orquestrados, não sou eu, volto a falar, que tenho essas políticas de sair com a Cidinha pedindo voto para o PT, ir até o ponto 20 pedindo voto para o PT, e aí sair com um abaixo-assinado, pedindo para as pessoas, para os pescadores, para os clientes do Renato, para as pessoas trabalhadoras, assinar um baixo-assinado, coisa mais antiga, mais idiota, para remover os filhos dos pais, para remover a família da Costa da Lagoa. Vai aí, pede para os caras que tem barco, o quantos galhos que o Renato quebra para eles, com parafuso, com soldinha, com consertos básicos e coisas que precisa, para as embarcações, para ver se eles vão dar bola para essas putinhas maconheiras, desgraça da sociedade, que estragaram a Costa da Lagoa.
Vai lá, pergunta para eles que eles já vão dar a resposta. Eu nem preciso colocar testemunha em nada do desenvolvimento disso daí. É só vir aí. Vem aí e conversa aí com os caras. Conversa aí. Aonde tem acontecido os piores fatos dos últimos dias, conversa com todo mundo para ver o que vai sair. É assim que funciona. A Justiça de Santa Catarina tá uma vergonha. Essa delegacia foi uma vergonha. O pé de maconha que eu denunciei não era um pé de maconha de apreensão. Aquilo que eu estava falando é que eu entrei lá e tinha uma marofa desgraçada e que ninguém estava nem aí para caso nenhum. Eles consideraram todo o meu problema em 2020 como nada. Aí a coisa foi crescendo, inflando. Daí veio agora o carinha ali com o pendrive. Agora vocês têm um caso. Não, querido, não. Você quer ser professor de faculdade? Aprende com a professora Meg. Lá em 2020 nós tínhamos um caso. E vocês trabalharam mal. Vocês protegeram as pessoas erradas, protegeram aquele bandido do pai do Coquinha que só tirava o nosso sossego e ia fingir que ele era o velhinho inocente. Vocês fizeram isso. Vocês deixaram nós 14 dias sem luz e sem água. Vocês deixaram nossas comidas apodrecer na geladeira e nenhum conselho tutelar chamado pela abuela foi checar a situação naquele momento. Por quê? Rabinho preso, estava em conluio com o policialesco e com toda a gangue. Exatamente isso que aconteceu naquele momento. E professores da Universidade de Direito, da Universidade da Maconha, da universidade que ensina os profissionais que vão ocupar essas instituições, eles não podem minimizar a questão dessa mãe, dessa madre, que mandou a própria fibromialgia embora, mandou o câncer embora, mandou 5 câncer embora, tudo sozinha, cara. Então existe poder em você querer fazer as coisas, existe poder em você querer fazer o detrimento das coisas. É disso que nós estamos falando. E depois que eu mandar a criancinha para a escola e que ela sumir, ela vai dar um passeio. Ninguém vai responder por isso e nem trazer ela de volta. Essa é a dura realidade que vocês provocaram lá em 2020, achando que eu ia sair do meu estado, da minha capital, da minha propriedade privada, por causa de vocês, seus corruptos de merda, seus conluios da ilha. Eu quero que vocês apodreçam. 1000 anos de cadeia é pouco para vocês que estão aí no funcionalismo público. Eu gostaria de botar a cara de todos vocês na linha, na rede, para vocês nunca mais fazer com ninguém o que vocês têm feito com a gente até agora. Porque tem como as instituições fazer um trabalho brilhante, bonito, lindo por natureza. Só que precisa o quê? Boa vontade. Boa vontade. Não é má vontade. Vocês agem de má vontade. Vocês ficam fazendo eu parecer de louca. Me diz agora onde é que está o discurso da louca em tudo que eu falei até agora. Vocês não têm como falar do meu discurso, nem da arte que eu uso para pedir socorro, quando já não tem mais socorro. Ou tem socorro. 1 hora depois a polícia chega aqui, arrebenta o portão, prende o pai de família, o Serginho fica desesperado diante de todas aquelas autoridades de polícia e pega o celular do pai para demonstrar os vídeos, demonstrar que não era nós que estava tirando em vizinho, como esse promotor canalha e esse conselho tutelar quadrilha narcocapitalista quer amputar a família. É duro, o que mais? Quer mais? O Serginho foi um herói, ele é um herói. O Matheus é um herói, pegou o detector de metal que tá aqui na minha frente e foi procurar a cápsula para ajudar os polícias. Será que os polícias queriam ajudar nós? Ou eles queriam ajudar o bandidinho? O bombeiro bandido? E as bandidas que estavam ali tudo unidas, porque ela faz vídeo, porque o medo que a verdade apareça.
E agora, Elisete, que foi comprovado através das redes sociais que você montou a operação psicopolítica de construir uma gangue com os locais, como é que você vai explicar? Você não precisa de sorte, querida. Não adianta pedir para dona Íria sorte. Você precisa vergonha na cara. Vergonha na cara você precisa. E tomara que você pegue uma delegada exatamente como eu, porque aí tu não passa. Pegou uma delegada como eu, tu não passa, tu fica. Isso é que eu quero. O policial perguntou, o que a senhora quer? É isso que eu quero. Que elas fiquem, porque a hora que uma ficar, acaba. Aí para essa incomodação. Todos os sentidos do que eu tenho demonstrado, elas configuram um grupo de fofoca stalking, destruíram o meu trabalho local. Eu tenho milhares de fotos com todas essas donas de restaurante aí, ou quase todas, com essas senhoras pescadoras, que eram minhas clientes de corte de cabelo, tiravam uma foto comigo quando eu atendia lá no Coquinha. E elas estragaram tudo! Tudo, não foi a pandemia que estragou. Foi o grupo da fofoca que estragou. Quando eu me mudei aqui, eu não tinha como organizar uma salinha para atender ninguém. Não tinha estrutura. Elas estragaram com aquela gangue, com o policialesco corrupto lá em 2020. E é isso que a Justiça de Santa Catarina vai arrumar. Não é vir aqui querer tirar os filhos dos pais loucos, não. É devolver a dignidade para os pais trabalhadores que são perseguidos pela justiça, perseguidos pela comunidade, menos de 40 pessoas, bandido e ostracista, perseguidos pelo policialesco corrupto e ostracista, perseguido pelo delegado e as varias detratoras que foram na Cidade Alô, @Cidade Alerta, Rede Record. Queremos dinheiro, queremos que nos paguem por tudo isso que fizeram nós passar e, além de nos pagar, devolvam nossa dignidade de tocar nossa vida e reatar com as pessoas que gostam da gente, porque tem pessoas que gostam da gente. Senão nós já estaria igual Jesus Cristo, já tinham enforcado, né? Eu voltei para o meu cenário, eu voltei para minha casa para demonstrar que a mentira não vai vingar nessas instituições, que vocês não vão usar uma mentira maldita para dizer que foram os de fora. Os de fora vieram aqui e fizeram arruaça. Não, a gente reconheceu as pessoas. Tem a foto que fica evidente o Yuri Máximo perto do poste de capuz, pelo porte dele e tudo. Qualquer idiota que pegar aquele vídeo e abrir em tamanho ampliado vai ver que era o Yuri que estava ali. Como é que o Sandro, filho da Lena e do Cadinho, já estava ali para bater palminha? A polícia levou eles! Como que ele já estava ali? Porque eles já estavam antes, tudo escondido aqui na casa da vagabunda Máximos, para fazer que quando eu corresse, porque a gangue entrava no corredor, eu ia sair por lá pedir ajuda, eles iam me espancar. Talvez até a morte, como a Vitória prometeu. E aí, é suficiente para delegada, para o delegado, para o promotor, para a juíza, para o raio que o parta de vocês, para começar a punir essas canalhas? E sim, eu fiz um trabalho impecável nas redes e só paro em 2077 se não tiver um pedido de retratação da Justiça de Santa Catarina. E já não é mais uma coisa pequenininha, não. Nós estamos falando das más intenções, de tirar a criança da família, de má intenção, de coisa programada aí, que tem a ver com a denúncia que eu estou fazendo daquele juiz, daquele promotor lá de Concórdia. Nós já estamos falando de um assunto mais grosso da coisa. E providências têm que ser tomadas. Porque a cara dos criadores dos problemas estão aí, eu já postei aí hoje, onde é a raiz de todos os problemas. A delegacia da Lagoa não é um puteiro narcocapitalista para defender parente na Costa da Lagoa, defender família de coquinha, bêbado de merda, que sozinho jamais teria orquestrado tudo isso, porque apesar dos episódios de malignidade dele, no fundo, ele não tem um coração para aplicar tudo isso. E eu sou sensível e sensata em dizer isso. Não é botar todo o peso sobre ele, não.
É sobre essas petralhas que fingem ter estudado em faculdade, mas usam todo o mal para passar o dia orquestrando fofoca, incomodação para os outros e não deixar ninguém ter sossego. Ninguém que quer trabalhar, que quer viver uma vida decente, tranquila. Se nós deixamos nossas crianças brincar com outras crianças sob a nossa supervisão, isso é um ato maravilhoso, lindoso, de pais que prestam atenção nos filhos. O Alexandre, que é autista, sempre vinha na minha casa brincar com meus filhos. Por causa da fofoca da Rosângela Máximo, a mãe dele, a tio Ellen, e o pai dele, o Diego, não deixaram mais ele vir. Ele não veio mais. Ele não veio mais. Porque ela disse para os pais que eu era louca. Aí hoje eu postei um vídeo deles brincando bem lindo ali na trilha, que eles se entendem super bem com meus filhos. Meus filhos adoram o Alexandre. O Renato, o Serginho sempre cuidou ele durante o tempo que eles estudaram na mesma escola. O Serginho falou hoje pro Renato sobre isso. Eles têm muito carinho por ele, por causa de adultos imbecis e irrelevantes na sociedade. Nem as crianças não brincam. Não é por mim, é pela outra família. Porque aí ele vai na escola e tem toda essa fofoca, aí eles acham que se ele vir na minha casa eu vou dizer que ele não precisa ir para a escola. Eu nunca falei isso, eu sempre falei, Alexandre, os meninos tudo na plataforma, tá tudo certo, é o que eu falo. Você vai na escola, tá tudo certo. Eu jamais falei outra coisa para uma criança e falei que que os meninos vão ter a escola deles, de artes liberais. Só. Suficiente para essa petralhada desgraçada que quer fazer votação com escola.